na década de 90, começo dos anos 2000, né? E foi logo depois da queda da União Soviética, né? A União Soviética acabou, vamos dizer assim, voltou a ser Rússia em 92, né? Começo dos anos 90. E eu nunca ouvi falar tanto em comunismo em toda a minha vida como eu ouço falar hoje em dia. Nunca. Nunca. Só se fala comunismo, 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 comunismo. E quando as pessoas falam em comunismo, em geral, elas estão dizendo o que para vocês? Que é ruim. Por quê? Não, beleza, é ruim. Ok, beleza. Por quê? Mas por quê? Não sei. Porque ameaça a elite. Não, mas ela não fala isso para você. Não é o que ela fala para você, Fábio. Mas Qual ela... São demônios e vão invadindo suas casas. Demônios que vão invadir as suas casas. O demônio quer fechar as igrejas para instaurar o comunismo no Brasil. Exato! Esse O Danilo vídeo... postou um vídeo. Nossa, esse cara é Um maluco. cara falando que o demônio é o demônio, gente. Desculpa, é que eu não acredito nem em demônio, então para mim é uma coisa tão bizarra que o demônio quer fechar as igrejas para instaurar o comunismo no Brasil. Então, você compara, olha... que fazer. Então, oi? Eu acho que o demônio tem mais o que fazer. Então, mas você vê que a associação que as pessoas fazem com o comunismo não é nenhuma questão política de fato, né? É político também, porque ele vai invadir a sua casa, e é econômico, óbvio, porque, né, imagina, você vai ter um monte de gente dentro da sua casa, e essas pessoas estarão todas com o demônio no corpo, aparentemente. E aí entra já num aspecto religioso, né? Que assusta as pessoas. Óbvio, você está falando que um demônio vai entrar na casa dela. Então, eu vou colocar a minha decoração aqui. E vamos começar, então, a falar hoje da Revolução. Então, a gente vai relembrar o que é socialismo e comunismo. A gente vai discutir isso um pouquinho e vai falar da Revolução. Quer dizer, o que aconteceu na Rússia, né, que transformou aquele país na União Soviética. E a gente não vai entrar, de fato, hoje nas questões como que a União Soviética funcionou. Não vou discutir o Stalin hoje, a gente discutiu o Stalin outro dia, quando a gente for falar em Guerra Fria. Hoje vamos falar só do processo revolucionário que transformou o Estado russo num Estado de caráter socialista, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fábio, pois não? Parou na onde, professora? Aqui, né? Não parei, vou começar agora. Ah, vou começar agora? A gente estava conversando. Nossa, caraca. Você perdeu Show. todo o papo. Porra, chamou você de... Professora, você é mó elitista, professora. Você vai ser vacinada, professora. Não, sabe quando que eu vou ser vacinada? Provavelmente em junho. Porque Vai ser vacinada. Sim, mas até aí todo mundo vai, a partir dos 19 anos. Teoricamente, todo mundo vai. Tem 17, professora. Ô, professora, o Stalin era gatão, hein? Ah, jura? Você nunca viu a foto dele Jovem? Nunca viu? Vi, mas a gente tem um gosto diferente para homem aí. A professora gosta de mulher barbada. Né? Que rola o boato que eu sou lésbica. Ai, É verdade. Muito bem, podemos começar? Começar. Muito bem, então aqui você tem lá a Revolução Russa. A Revolução Russa aconteceu em 1917, o processo de consolidação, né? Quando eu falo processo, vocês entendem, né, a palavra processo? O que a palavra processo indica? Meu café acabou. Não. Uma fase. Uma coisa que acontece durante um tempo, uma fase, né? A revolução é sempre um processo, né? Se você sai de casa um dia e se revolta com uma galera e quebra tudo, isso não é uma revolução, isso é um motim, né? Isso é uma revolta, isso não é uma revolução. Revoluções são processos. Um processo revolucionário, o que ele faz? A palavra revolução, lembra para mim o que revolução significa? É uma mudança muito grande que vem do povo. Uma mudança muito grande, uma mudança radical. Então, a gente usa a palavra revolução, por exemplo, para falar de tecnologia. A gente fala, nossa, o celular revolucionou a vida das pessoas, porque mudou completamente a vida das pessoas. Tá? Então, revolução, quando eu falo de revolução em termos de sociedade, é porque teve uma brusca, uma profunda mudança na maneira das pessoas se organizar, na maneira das pessoas viverem, né? E revolução é quando vem do povo, né? Então, vamos lembrar a diferença de revolução e golpe, ok? Eu não estou dizendo que necessariamente toda revolução necessariamente vai ser uma coisa boa ou ruim, ou que todo golpe é necessariamente ruim ou bom, não é isso. Mas assim, golpe, quando você tem uma estrutura política
e você tem pessoas dentro da política, tipo assim, você tem o governo, você tem o exército, você tem o judiciário, ali, os juízes, e aí você tem dentro dessa estrutura pessoas que passam a perna uma na outra, de alguma maneira, para ganhar mais poder, ou para derrubar a outra do poder, isso é um golpe, tá? Principalmente quando você faz as coisas contra a lei, né? Você vai lá, tira um presidente eleito da presidência sem que ele tenha cometido um crime. Isso é ilegal. Então, o que aconteceu, por exemplo, goste ou não, você pode odiar a Dilma o quanto você quiser, mas goste ou não, ela não cometeu um crime para ela sofrer o impeachment. Então, aquilo não foi uma coisa legal, uma coisa nos conformes, né, da lei do Brasil. Você pode odiá-lo o quanto quiser, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Mas que aquilo foi um golpe, foi. Né? Você tem todas essas questões. Revolução não, revolução ela vem de fora, ela vem da população, então pessoas que estão fora de dentro daquela política ali, então são pessoas que não são necessariamente do exército, do judiciário, do legislativo, do governo, são pessoas, população que quer transformar as estruturas políticas para poder participar, para ter melhorias de vida, então ela se revolta contra aquele governo. A gente já estudou outra revolução, ano passado, que foi uma revolução muito importante, que foi a Revolução Francesa, que foi uma revolução em que a burguesia derrotou os nobres, tirou os nobres do poder e assumiu o governo no lugar deles. Agora a gente vai ver a Revolução Russa, é uma revolução de trabalhadores. Então a gente vai ver os trabalhadores agora na Rússia tentando transformar o governo, o Estado russo, para que ele funcionasse de outra maneira. Então a gente vai ver como que era antes da Revolução, como a revolução aconteceu, e é basicamente isso. A gente não vai ficar estudando a longo prazo como foi a União Soviética hoje, beleza? Quem é esse tiozinho aí, essa coisinha bonita que você tá vendo? O Lenin. O tio Lenin. Vocês não lembram dele? Do nono ano? Lembro. Tá. Que ele Alguém morreu falou em aí. escrever, nem eu ouvi. Ele ficou coisado, como que fala? O corpo dele ficou... O corpo dele ficou coisado. Mas é isso aí. Ficou exposto lá, pra não Isso. apodrecer. Ficou não, tá exposto. Ah, achei que tinha roubado, imagina, isso é uma foda, né? Não, tá lá, tá lá. A gente conversa disso no fim da aula. Bom, então esse é o Lenin, ele é o maior, né, o grande líder da Revolução, o líder político da Revolução Russa. Deixa eu ver se alguém entrou. Não, foi só um comentário no chat. Lembro disso. Ah, o Matheus lembra. Do corpo do Lenin, o Matheus lembra. Então vamos lá. E essa pessoinha aqui é um avatar que eu fiz meu, e aí veio esse avatar russo, eu achei pertinente colocar na aula. Desculpa. Muito bem. Então a Rússia hoje, até hoje, é o maior território, né? O maior país em termos de território do mundo, né? É um país gigantesco. Boa parte desse país fica bem ao norte aqui da Europa e é muito, muito, muito frio. Vocês devem lembrar disso aqui também, que eu mostrei para vocês lá. Será que vocês chegaram a ver essa, em 2018? Vocês estavam Sim, no ano? Aham. Você mostrou também o Putin andando de cavalo, com a Isso. loucão. Eu já volto no Putin. Vamos falar do frio, né? A região norte da Rússia, né? A gente é de região da Sibéria, é uma região extremamente fria, né? Essa moça aí ficou famosinha no Instagram naquela época porque ela postou essa foto com os cílios congelados, né? Porque foi um ano que o inverno bateu recorde lá, chegou a menos 65 graus. Menos 60. E chega a menos 70. Tranquilo, né? Outro dia não. Ano passado eu li uma reportagem que uma vilazinha, uma cidade lá na Sibéria, os caras acordaram um belo dia de manhã e tinha urso polar na cidade deles. Porque como as calotas estão derretendo no norte, né, no Polo Norte, esses ursos polares estão se deslocando, né, para tentar sobreviver e estavam pela primeira vez até onde eu sei, ali na Sibéria, e foi um choque para as pessoas. Então é uma região muito, muito, muito fria. E isso vai ser importante saber mais para frente, quando a gente falar de Segunda Guerra e das batalhas que acontecem na União Soviética. A capital da Rússia aqui é Moscou, que fica aqui bem a oeste, né, do país, que já é considerado até lado europeu em termos de continente. E aí, a Rússia, hoje, é menor do que já foi, né? A União Soviética foi maior ainda, e o Império Russo também foi muito grande, né? Esse é o Vladimir Putin, que é uma figura muito excêntrica, no mínimo, que é o presidente da Rússia desde os anos 2000. Na Rússia eles reelegem, tem eleições, mas ele é reeleito desde os anos 2000, desde 99, não foi a primeira eleição dele.
O Putin, ele foi da KGB na época da União Soviética. KGB era a agência de inteligência da União Soviética, e hoje ele aí é o presidente da Rússia. E ele estava nas notícias esses dias aí, porque ele bateu boca com o Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. Vocês viram? Aham. O Biden falou alguma coisa, eu não me lembro, chamou o Putin de assassino, alguma coisa assim, aí o Putin gravou um vídeo respondendo. Então, você vê que ainda tem essa treta. Eu não sei se vocês lembram do nono ano, quando a gente falou da Guerra Fria, né, que vai ser aquela disputa entre União Soviética e Estados Unidos, tal, e isso nasce aqui com a Revolução Russa. Espera só um minutinho, que eu quero colocar aqui, para ver se tem uma foto mais bonitinha. O que está aqui no slide é o Kremlin, que é o palácio oficial, né, ó. Olha isso aqui, olha como é a arquitetura, né? Isso aqui é típica arquitetura de um lado do planeta que ficou lá lembra do Império Romano, que ele divide em dois? Fica o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Império Romano do Oriente é o Império Bizantino, e isso daqui é muito construção, né, que vem desde essa época, assim, esse estilo, né, que parece um sorvete, assim, ó. Isso aqui é bem a arquitetura dessa região, né, do planeta. Olha aqui, isso aqui são vistas da cidade de Moscou, ó. Que é o Kremlin aqui atrás, né, que é o palácio oficial do governo. Deixa eu ver se tem mais alguma foto bonitinha. Olha como fica aqui no inverno. Deve estar super agradável. Olha aqui. Tudo bem? Vocês estão aí? Uhum. No Beto Carreiro tem uma dessa, no Beto Carreiro. Sim, sim. O Beto Carreiro tem o quê? Um bagulho desse aí. Ah, mas é Tem totalmente mesmo. diferente, né? É igualzinho, senhora, pesquisei, ó. Igualzinho. Tipo um predinho assim, nesse estilo de construção. É. Nossa, eu vou ter que procurar na internet depois, porque Só agora eu que fiquei parece curiosa. que fizeram com preguiça, mas. Ah, claro. Foi tentando. Beleza. Eu vou procurar depois. Muito bem. Então, aqui eu tenho, né, mais uma imagem do Kremlin, né, que é a sede do governo. Eu trouxe a imagem só para ilustrar um pouquinho de como é a Rússia, né? A arquitetura, as coisas lá são diferentes, é um país diferente, é um país longe do nosso, então a gente não tem muito conhecimento, né, sobre isso. Então, vamos recordar alguns conceitos, tá? Então, agora a gente vai ter que discutir capitalismo e socialismo. E você pode amar ou odiá-los, não me interessa, tá? Vamos entender o que significa antes de você amar ou odiar qualquer coisa, tá bom? Então, vamos lá. O capitalismo é o nome do sistema econômico que a gente vive hoje, né? O Brasil é um país capitalista. No cenário global, nós somos um país capitalista periférico, quer dizer que nós não estamos no centro do sistema, nosso país não dita as regras, nosso país obedece às regras ditas por outros países. Porém, o que significa um sistema econômico? Sistema econômico é a maneira como nós, seres humanos, produzimos, distribuímos e consumimos mercadorias, e como que a gente se relaciona para produzir, distribuir e consumir essas mercadorias. Então, aqui no Brasil, hoje, por exemplo, no capitalismo, os meios de produção, que são as fábricas, né, as indústrias, a terra que produz alimentos, tudo isso é propriedade privada. O que propriedade privada significa? Que, tipo assim, só tem único e exclusivo acesso para quem é dono dela. Sim, quem tem um dono. Verdade. Tem um dono, ou um pequeno grupo de donos, né? Uhum. Tá? Então, não é que... Então, por exemplo, vocês trabalham na Scania, né? Vocês lucram? Quanto que vocês lucram trabalhando na Scania? Ah, R$20 por dia. 25 por hora. Desculpa. Perdão, gente. Rir da desgraça, né? Mas foi de desespero. Rir da pobreza, né, dos outros, né? Foi de desespero, não foi de alegria. Outra coisa que o capitalismo prevê é a livre concorrência, né? Que as pessoas que têm os meios de produção, elas podem competir umas com as outras para poder vender suas mercadorias. Mas a gente já estudou em aulas anteriores que essas grandes empresas, elas formam monopólios, elas formam oligopólios, porque elas fazem acordos entre elas para regular os preços, elas compram as empresas menores, e aí você vai acabando com essa livre concorrência, porque você vai tendo cada vez menos empresas. E tudo isso, tudo que a gente produz
para sobreviver, desde as coisas essenciais para sobreviver, né? Desde o alimento, as roupas, até coisas supérfluas que a gente tem, que tô falando supérfluo porque realmente não é necessário, né? Para sobrevivência. Hoje você tem o celular, ele não é um item, se você não tiver, você não morre de fome, isso que eu quero dizer, tá? Tudo que a gente produz, distribui e consome, a gente produz, distribui e consome com fins lucrativos. Então, a pessoa que produz o celular, a pessoa que produz o milho, a pessoa que produz qualquer coisa, o que ela quer é vender para ganhar dinheiro. Ela não quer vender para te agradar, ela não quer vender para te fazer feliz, né? Ela não quer vender porque ela te ama e porque ela está extremamente preocupada com as suas necessidades e as necessidades da sua família. Ela quer vender para ganhar dinheiro, né? E tudo isso gera todo esse estilo de vida gera uma sociedade extremamente competitiva. E aí, quando menos você percebe, a gente se torna competitivo em tudo nas nossas vidas. Né? As pessoas competem quem é mais bonito, quem é mais alto, quem é mais popular, quem é mais não sei o quê. A gente compete para praticamente tudo. Né? Para você entrar na faculdade, para você estudar, aprender uma profissão e trabalhar, você tem que competir com outras pessoas, tem que vencer as outras pessoas. Então, no capitalismo, vencer na vida é vencer os outros. Né? E isso vai gerar, economicamente, concentração de renda e desigualdade social. Porque se eu tenho dinheiro, faz dinheiro, né? Se eu tenho dinheiro, é mais fácil para eu poder estudar, é mais fácil para eu disputar uma vaga no vestibular, é mais fácil para eu arrumar um emprego, é mais fácil para eu fazer um investimento. E se você não tem, você vai ter mais dificuldade de fazer tudo isso. Então, quem já nasce, né, com um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de condição, tem um pouco mais de facilidade que as outras pessoas, estou falando um pouco aqui para ser bacana, e aí você vai concentrando essa riqueza, porque riqueza não é infinito, a não ser que você continue produzindo riquezas, é muito difícil você continuar produzindo petróleo, por exemplo, que é um recurso natural, né? Esse tipo de coisa esgota. Então a gente tem esses problemas no capitalismo, porque você concentra e aí você gera muita pobreza. Aliás, ontem, mais notícias boas, né? Ontem, além da gente ter batido o recorde de mortes, né, no Brasil, mais de 4.000 pessoas, também li que 116 milhões de pessoas no Brasil hoje estão com dificuldade de se alimentar, né? 116 milhões de pessoas é um pouco mais da metade da população do nosso país, que não tem garantia de ter o que comer. Beleza? Vocês estão aí? Uhum. Tá. Uhum. É que vocês estão quietinhos, e aí eu não... Conversem comigo. E aí a gente discutiu há algumas aulas atrás a questão do imperialismo, né? Que é uma face do capitalismo, né? Porque o capitalismo ele vai se desenvolvendo desde lá do fim da Idade Média, na Idade Moderna, quando o lance era fazer comércio, aí você tem as grandes navegações, a escravidão, aí eles acumulam muito dinheiro, e aí esses países vão ficando cada vez mais ricos, e aí a gente chega nessa fase, na fase da segunda revolução industrial, que os países precisam de mais matéria-prima, e essa matéria-prima eles não encontram só no país deles, então eles colonizam outros países, na África e na Ásia, para poder ganhar mais dinheiro. E a competição vai ficando cada vez mais acirrada, porque quando você vive um mundo de competição, quando você vive uma vida de competição, qual que é a tendência? A competição ela vai gerar o quê? Provavelmente o quê? Disputas. E essa disputa, a gente viu na última aula que a gente teve de história, a gente viu a Primeira Guerra, por exemplo. A Primeira Guerra é uma guerra imperialista, né? É uma guerra extremamente capitalista, uma guerra de competição de países. A Alemanha se tornou um problema para a Inglaterra, porque estava com uma indústria muito boa, a Alemanha se tornou um problema para a França, porque competia por territórios. Então, esses países entram em guerra porque eles estão competindo para manter os seus impérios, para ter mais poder no mundo. Isso foi a Primeira Guerra, em linhas gerais, óbvio. Ai, estava gelado já. Então, vamos comparar o que é capitalismo e o que é socialismo, tá? Então, o socialismo, a gente estudou isso ano passado, naquela aula que chamava Aspectos Ideológicos da Revolução Industrial. Socialismo foi uma ideia que começou a se consolidar é se tornar sólido, se tornar real, né? Lá com aquele tiozinho lá que ficou famoso, lá o Marx e o Engels, que são esses tiozinhos aqui, que segundo a internet, segundo o WhatsApp da minha mãe, são comedores de rim de criança. Mas eu duvido muito, tá? Primeiro porque eles não estão mais vivos, fica difícil eles comerem rins se eles estão mortos. Mas muito bem, o que esses caras escreveram? Eles, né? Olha só como o capitalismo gera problemas para a sociedade. Então a gente precisa criar uma outra maneira de se organizar
de organizar a nossa vida social, nossa vida coletiva, que não gere esses problemas. A gente precisa superar esses problemas. Então, vamos contrapor capitalismo ao socialismo, né? Então, no capitalismo, você tem propriedade privada dos meios de produção. Então, as empresas, as indústrias, as terras elas pertencem a um indivíduo. Que indivíduo? Aquele que comprou, aquele que herdou, né? Aquele que conseguiu ter, de alguma maneira. Que as pessoas dizem que isso é justo. No socialismo, é uma ideia que fala assim, não, gente, ao invés de a gente ter propriedade privada, que gera acúmulo de riqueza nas mãos de pouca gente, a gente tem que ter uma propriedade estatal dos meios de produção. Então, o governo daquele país, ele vai ser o proprietário daquelas terras, daquelas fábricas, para que tudo aquilo funcione sem gerar lucro, sem o fim de gerar lucro. Por quê? As empresas e as terras, elas têm que gerar o sustento da população, e não acúmulo de capital. Então, ao invés de você lucrar com tudo isso, você não lucra, você planeja a economia, você tem uma economia planificada, uma economia planejada, em que as pessoas produzem, trabalham, todo mundo trabalha, todo mundo, aí não tem filho de herdeiro, né? Porque aí você não vai mais ser herdeiro de porcaria nenhuma, de grandes terras, todo mundo trabalha, todo mundo produz o essencial para a comunidade conseguir ter tudo aquilo que precisa, e todo mundo consome. Então, ao invés das pessoas competirem, as pessoas cooperariam uma com as outras. Deu para entender essa diferença? Uhum. O que vocês acham disso? Vocês acham que é possível a gente viver sem competir? Ah, não. Tipo, a que ponto de você pergunta do comunismo ser instaurado, Porque assim, eu ou se é possível viver, tipo, Não, porque hipoteticamente? eu já escutei argumentos assim, o socialismo não dá certo porque é da natureza humana ser competitivo. Não é não. Aí, Eu mas tipo assim, acho que se a gente fosse criado para ter, tipo, desde quando a gente nasce, não ter competição, a gente se ajudar, sim. Sim, não é? Ai, que lindo. Mas eu vou falar que eu gosto de uma competiçãozinha, hein? Então, mas é porque mas que tipo de competição? Você gosta de competir com as pessoas na vida pública ou você gosta de competir com as ele não pessoas gosta de jogando um pobre, não, doutor, joguinho? esse cara aí. Eu não gosto de pobre não, mano. Tem que tudo queimar. Professora, jogo de Alguém terror pra pega ele, esse vídeo professora. da aula e corta só essa parte. Professora, jogo de terror pra ele é colocar vários pobres do lado dele. Aí, professora, mas... É que pobre não é pobre Oi. porque quer, eu quero ser pobre. Ai, que delícia ser pobre. Né? Aí, professora, mas ó, acho que dá sim. Dá sim, porque, tipo assim, é do mesmo jeito que... que nem falou aí. Tipo, as crianças da creche, as crianças das creches sua aí vai tudo virar. Não Ou nada. não. Eu acho que assim, ó, se a gente fosse meio que criada para ser competitivo, a gente não ia pensar em como não ser competitivo. A gente não tem assim como não ser competitivo. A gente encara todos os aspectos na vida da gente como uma competição. Sim, mas eles verdade. pensaram no socialismo. Então, mas as pessoas que, se a gente fosse criado de outra maneira, a gente competiria uns com os outros? Acho que não. Tem muita gente pesquisando pelo planeta que o estilo, a ansiedade e a depressão são as doenças do século XXI, né? Eles são extremamente comuns. Por quê? Que as pessoas ficam tão doentes hoje em dia? A gente tem depressão e ansiedade como nunca. Não estou dizendo que não se tinha depressão e ansiedade antes. Mas assim, a quantidade de suicídios tem bem mais. A gente tem muita gente o Brasil acho que é o 8º país no mundo, se não me engano. Tenho que conferir essa informação. Em número de suicídio. Então, assim, por que a gente se mata tanto? Né? Uma coisa que se matar é uma coisa muito antinatural. Então, tem muita gente estudando que a gente leva um estilo de vida tão competitivo que nos adoece. Porque mesmo que você tem na sua cabeça ali que você tem que ser o melhor, se você não consegue, não é porque você não é bom, é porque é muita gente para pouco espaço. Não significa que você não presta. E vocês vão passar por isso esse ano com vestibular. Você tem muita gente competindo por poucas vagas. São Paulo é o estado do Brasil que você tem a maior concentração de gente competindo por vagas em universidades públicas. Se você quiser fazer uma faculdade lá no Pará, vai ter menos gente competindo. Aliás, se a sua família tiver condições de te ajudar a viver em outro estado, para você estudar numa universidade pública em outro estado, é mais fácil do que você estudar aqui em São Paulo.
Porque você tem muita gente. Só na cidade de São Paulo você tem 12 milhões de habitantes. Na cidade de São Paulo. Isso é mais do que a população de Cuba, da ilha inteira, numa cidade aqui em São Paulo. Então é a maior concentração de gente. Você vai prestar vestibular. Mesmo que você tenha estudado, por exemplo, se esforçado, talvez você não entre no vestibular, porque é muita gente. E isso não significa que você não seja bom o suficiente. Significa que tem pouca vaga. Ao invés da gente entender o quão injusto isso é, porque todo mundo que queria estudar deveria ter espaço para estudar. E aí você vai se sentir como se você não entrar na faculdade que você quer. Um cocô, né? Lixo. Mas acho que do mesmo jeito a gente vai ficar triste igual e é isso. Se não passar e. Sim, mas se você vivesse numa sociedade em que todo mundo que quisesse estudar tivesse espaço para isso, você ia viver, você se frustraria esse ano? Seria um ano tão agitado, tão nervoso para você, o último ano do ensino médio? Não. Não. Mas não é o caso. E aí tem gente que fala que sem competição o ser humano não faria nada, porque é a competição que nos faz viver. Eu discordo. Bom, vamos voltar agora aqui para entrar de fato nas questões da revolução. Tá? Se ficar muito longo, eu paro a aula e a gente continua semana que vem sem problema. Não, aí, sim. Acho que é a ambição. Então, mas você querer ter uma vida boa não significa que eu quero ter uma vida boa, mas isso não significa que eu quero que a sua vida seja ruim para minha vida ser boa. Então, a ambição. Mas eu não quero que você passe fome, eu não quero que você limpe meu banheiro, eu não quero acumular para ver você perder, para eu ter mais que você, para eu ter a sensação de que eu venci na vida. Porque a gente só tem a sensação de que a gente venceu na vida porque a gente vê as pessoas perderem. Tô errada? É verdade, né? Ou não chegarem ao mesmo patamar que... Você vai morar num melhor bairro, você tá com o melhor carro, e aí você venceu na vida. Mas por que você venceu? Porque as outras pessoas não têm. Se todo mundo tivesse, não tinha graça. Então, a graça para as pessoas é essa. É o exclusivo, né? É o exclusivo, é o que os outros percam para eu ganhar. Só que aí não é um joguinho de computador. É a vida, né? Complexo, e mais complexo ainda é meus alunos saindo da minha aula sumindo aqui, ó. Tô ficando #chateada. Voltando, né? Só para terminar, a gente vai... inferno. Perdão. Olha lá, a gente vai... que o mundo não existe. Tô vendo. Então, a gente tem esse negocinho aqui, ó, porque a gente vai ver as discussões no partido contra o czar daqui a pouquinho, e a gente precisa entender isso aqui, né? Do socialismo ao comunismo. O que significa? Qual é a diferença de socialismo e comunismo? Que as pessoas falam socialismo e comunismo, elas não sabem o que é porcaria nenhuma e falam porque é o demônio que vai invadir sua casa. Muito bem, esses dois tiozinhos, né, o Marx e o Engels, eles são os responsáveis por criar essa teoria, né? Então, se você quiser entender, você vai ter que se voltar aos escritos, né, aos estudos desses caras. O que eles falam? Eles teorizam. Eles falam assim, para você... O objetivo da humanidade seria chegar numa sociedade que vive de maneira cooperativa, sem precisar de um governo, sem precisar de uma autoridade. E aí, de fato, tudo aquilo que existe, né, as terras, as empresas, as fábricas, pertenceriam às comunidades que vivem ali. E as pessoas trabalhariam e consumiriam. Isso que eles chamam de comunismo seria uma fase final de todo um processo de transformação que eles teorizaram. Então, eles falam assim, o mundo vive hoje no capitalismo, isso em 1800 e pouco, tá? Quando eles viveram. Nós vivemos no capitalismo, nós precisamos fazer com os burgueses a mesma coisa que os burgueses fizeram com os nobres, né? Os burgueses foram lá, fizeram uma revolução, se livraram dos nobres, muitas vezes literalmente, né? Porque os franceses guilhotinaram o rei e assumiram o controle do governo. Então, o que eles falam? Agora nós, trabalhadores, que somos a classe que é oprimida, temos que fazer uma revolução, derrubar os burgueses, assumir o controle do Estado, para, através de, usando o aparelho do Estado, através do controle social, ir transformando essa sociedade de uma sociedade competitiva, de uma sociedade que visa lucros, para uma sociedade cooperativa que não visa lucros. E aí essa sociedade lentamente vai se transformar
Enquanto tiver Estado que precisa controlar ali as coisas, a gente chama de socialismo. E quando a sociedade estar pronta para viver sem um governo, essa fase da sociedade, essa fase da história do homem, chamaria-se comunismo. Então, a grande diferença entre socialismo e comunismo é que no socialismo você tem um governo central e no comunismo você não teria mais um governo central, você não teria mais um Estado. Deu para entender? Deu. Sim. Tá? Então, o grande lance, a grande diferença entre socialismo e comunismo é a questão do Estado. A gente discutiu isso ano passado, se você quiser relembrar, que até as tretinhas entre os socialistas e os anarquistas, né? Porque os socialistas, né, o Marx e o Engels defendia que tinha que ter uma transição entre o capitalismo e o comunismo, que é uma fase sem governo, que seria o socialismo. Os anarquistas falavam, você é louco, tem que acabar com o governo agora, porque qualquer governo tem potencial para ser opressor. Então tinha essa tretinha lá na época deles, lá no século XIX, entre os comunistas e os anarquistas. Bom, vamos entrar agora de fato lá na Rússia, tá? Esses 3 tiozinhos que você está vendo aí são os 3 personagens principais, assim, em termos de liderança, tá? Porque quem faz a revolução não são líderes, né? Não são 3 pessoas. É o povo que de fato vai lá, porque eles vão pegar em arma, vai ter guerra, vai ter treta. Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas essas são as figuras mais famosas da Revolução Francesa, da Revolução Russa, que você tem que conhecer. Esse tiozinho de bigode e chapeuzinho assim redondinho é o Stalin, né? O do meio é o Lenin, e esse aqui do lado é o Trotsky. Esse de óculos, beleza? Uhum. Ok, vamos lá. Isso aqui é o Império Russo antes da Revolução, né? A Rússia era um império. Se a Rússia era um império, isso significa o quê? Que tinha um rei? Tinha um rei, né? Olha o tamanho do Império Russo, né? Era enorme. Você tem inúmeras nacionalidades, você tem inúmeros povos que viviam aí dentro do Império Russo, né? Então vamos lá, o Império Russo ele é governado por um rei, mas esse rei não chama rei na Rússia, chama czar, ok? Vocês lembram disso, czar? Uhum. Tá? Ou tem lugares que escreve czar, ao invés de usar o C, eu uso o T, czar. Eu não uso, eu uso czar, tá? Esse cara, ele é autocrático, né? Lembra lá a palavra, cracia é sempre de poder, então o poder alto é meu, né? Então o poder era do czar, era dele, era tipo um rei absolutista, para fazer uma comparação, mas não é a mesma coisa, hein? Então ele é o czar, ele é o imperador russo, ele é autocrático, o poder todo é dele, então ele é o líder da igreja, ele é o líder do exército. Só que esse cara, o último czar, que é esse aqui, o Nicolau II, ele é um cara que ele não soube se modernizar. Então o Império Russo ele estava em atraso econômico em relação aos países europeus e ao Japão, que já estavam ali na segunda revolução industrial, a milhão ali, buscando matéria-prima, fazendo invento, industrializando. Né? Na Rússia, as coisas eram meio feudais ainda, sabe? Então, você tem... A maior parte das terras pertencem a uma pequena elite, que são ligadas ao czar, e a maior parte das pessoas que trabalham ali, elas ainda elas devem obrigações às pessoas, aos donos das terras. Então, você tem uma relação bem servil ainda na Rússia. Né? Então, você vê, comparado com a Europa, a Rússia era um país que não tinha acompanhado, né, as transformações do mundo, assim, a industrialização, né? A Rússia era um país, o Império Russo era um país formado basicamente por camponeses, né? E que não viviam bem. E os poucos operários das cidades, das poucas indústrias, eram extremamente explorados. Então, você não tem um contexto de uma população super contente, tá? Esse aqui é o Nicolau II, é o último czar russo, e é o que vai cair aqui na Revolução, tá? Esse cara ainda ele vai ficar mais impopular porque a Rússia entra numas guerras imperialistas, né? Vai competir por territórios, em especial eu vou citar aqui a guerra com o Japão, e perde. E além de perder a guerra, perder o controle das terras, perde dinheiro, perde gente, né? Então a Rússia, o Império Russo teve uma guerra com o Japão por controle de terras aí na região da China, que durou cerca de 1 ano e a Rússia tomou um pau, né? De 1904 a 1905. E o problema é que guerra também é um negócio que você gasta muito dinheiro, né? Você tem que investir no exército, você tem que investir em equipamento, você tem que alimentar essas pessoas, então é muito custoso, né? Então você investe muito dinheiro e você perde a guerra, você perdeu todo aquele investimento que você fez, né? Falando bem friamente, fora todas as pessoas que morrem. Então, a reputação do czar em 1905 não estava muito bem, obrigada.
Tudo bem até aqui? Uhum. Alguém lembra o que significa soviete? É o povo lá que são dos soviéticos. Sim, Aí o nome foi, do na país tela. vai ser União Soviética. Mas esse soviético tem uma origem. É Soviético. aquelas mulheres que ficavam dançando assim nos comerciais. Eram os trabalhadores, né? Isso, obrigada, porque a Ah, história tá das na tela. A palavra soviete em russo significa conselho. Então, o que são os sovietes, né? Eram grupos de trabalhadores que se reuniam, que faziam assembleias, que formavam conselhos populares para se organizar, para se mobilizar, para discutir os problemas que eles tinham e para falar, vamos reclamar, vamos fazer alguma coisa a respeito disso. Por isso que os sovietes, eles são muito importantes, eles vão se organizar muito, eles vão sair muito às ruas, eles vão ter uma participação muito ativa na Revolução. Né? E como o soviete tem a ver com trabalhador, né, o grupo de trabalhadores, esse vai se tornar o nome do país lá na frente, né, União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quer dizer, União das Repúblicas Socialistas de Trabalhadores, é isso que significa esse nome. Muito bem, por que eu estou te falando dos sovietes? Porque eles vão ser muito importantes, olha só, isso aqui é uma fotografia da época, olha a quantidade de roupa que essas pessoas estão usando. Imagina a temperatura que é agradável que tá para você fazer manifestação na rua. Mas eles iam. E eles tinham uma capacidade de organização muito grande, eles conseguiam organizar muita gente para ir na rua reclamar. E aí a gente vai ter, vamos dizer, o primeiro episódio que vai favorecer um contexto revolucionário. Vamos dizer assim, que é a sementinha da revolução, que é o ensaio revolucionário de 1905 ou a Revolução de 1905. Se você tiver que fazer alguma prova um dia, pode ser que você veja como Revolução de 1905 ou ensaio da Revolução. Né? Ensaio é uma coisa tipo uma prática, né? Então, em 1905 vai ter uma treta que vai plantar a semente revolucionária ali na Rússia. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, vai ser aquele bagulho que, tipo assim, o Kizar vai mandar os militares matar a população que estão Sim. protestando? Ah, tá. Sim. Ah, eu lembro disso aí. Muito bem. Então, olha só, você tem uma população extremamente que já estava com muito problema, né? A população era uma população muito pobre, que estava passando fome, e aí os caras entram na guerra com o Japão, perde a guerra com o Japão, gasta muito dinheiro, deixa as condições de vida das pessoas ainda mais difíceis, né? E o problema é que não são só os trabalhadores, né, os camponeses e os sovietes, né, os trabalhadores das cidades que estão insatisfeitos. A burguesia na Rússia também não está muito feliz, porque quem domina ali é os, tipo, deixa eu ver, entrou alguém? Alguém falou alguma coisa só? É o chat. Dessa parte que o filme A Menina que Roubava Livros relata, ou é depois? É depois. Isso aí é a Segunda Guerra já, esse da menina que roubava livros. É nazismo. Tá? Bom, enfim, voltando. A burguesia na Rússia também não está muito feliz, porque a burguesia na Rússia, eles têm o dinheiro, mas eles não controlam a política, né? Então, eles queriam que o czar abrisse mais, né? Que o czar fizesse um parlamento, que os burgueses queriam participar da política para poder se privilegiar, né? Então, você tem aí uma sociedade extremamente insatisfeita com o czar, né? Então, o que o czar vai fazer? Ele vai organizar um negócio chamado Duma. Duma é o nome que se dá ao parlamento na Rússia, tá? É tipo, vou abrir um parlamento, você abrir uma assembleia, você convoca pessoas ou você elege pessoas para ir discutir as questões e votar em leis, votar em questões sociais, tá? Ele abriu e fechou a Duma, o que vai criar deixar as pessoas muito, muito, muito bravas, né? Então elas vão, porque o que elas querem? Elas querem, especialmente a burguesia, criar uma constituição para a Rússia. Porque se você tem uma constituição, um livro de leis, você põe lá escrito que o czar pode fazer determinadas coisas, mas não tudo, porque o czar podia fazer tudo. E o czar não estava afim de ter seus poderes limitados, né? E aí, um belo dia, em 1905, a população vai se dirigir no Palácio de Inverno, que era onde era a sede do governo, lá na época, onde estava o czar, para reclamar, e era a população, assim, tipo, reclamando das condições de vida, falando, a gente tá com fome, né, a gente quer melhorar as coisas, a gente quer uma constituição, e aí a gente vai ter um episódio conhecido na história da Rússia, como Domingo Sangrento, né, que o czar, as pessoas em manifestação caminharam lá no Palácio de Inverno, e o czar mandou os soldados, mandou o exército abrir fogo contra a própria população.
né? Então, você tem o exército, é um organismo do governo que é pago com dinheiro público, né? Que é pago com o dinheiro dos impostos. Ou seja, é pago com o seu dinheiro. E aí, o governo manda essa gente atirar em você e eles atiram. É, tipo, muito bizarro pensar isso, não é? Esse dia eu tava pensando, né? Hum. O exército é feito para proteger a gente, Na teoria certo? ou na prática? Na teoria. Sim. Por que eles iriam atirar na gente? Não faz Porque, sentido. porque eu acho que o exército serve para proteger o país, é a conversa, é a justificativa que a gente ouve para a existência do exército. Porque o exército não serve para proteger a gente. O exército serve, aqui no Brasil, para pintar poste. Mas o exército serve para proteger os negócios e os interesses de quem está envolvido com o Estado. Para isso que ele serve. Olha o que o exército fez. E é pago com serviço. Então, assim, essas pessoas que estão tomando pipoco aqui no Domingo Sangrento, elas pagavam o exército. É tipo assim, você é um cara qualquer que está dirigindo um carro na periferia do Rio de Janeiro, e aí, com seus filhos e a sua mulher indo para um chá de bebê. E aí o exército, a polícia, abre fogo contra, mete 80 tiros no seu carro e mata você. Imagina que absurdo. Vocês estão aí? Sim, Sim. Eu lembro Vocês estão- disso, Pro. É, né? é que não tem muito o que falar sobre isso. É. É complicado. É triste Acho você Acho que a pensar. justificativa deles foi que confundiram o carro, não foi? 80 tiros? Você confunde um carro, você dá 80 tiros? E um outro maluco que estava com um guarda-chuva andando na rua lá no Rio de Janeiro, tomou um pipoco da polícia e também achamos que era um fuzil. E o menino de 8 anos tá dentro de casa, a polícia entrou dentro da casa do militar, dentro da casa dele, propriedade privada. Ele tomou um tiro na barriga dentro da casa dele para a polícia procurar bandido. Você percebe que você... Teve uma vez que eu tava indo pra escola, tinha uns caras de guarda-chuva, eu achei que era arma mesmo. Tudo bem. Você atira na pessoa? Ah, não. Eu não atiraria. Enfim. É porque a gente vive, Wagner, num estado tão... A gente vive com tanto medo que a gente espera que a pessoa tenha uma arma, não um guarda-chuva. Agora, se eu sou um policial, eu tô sobrevoando uma área, eu vejo um cara na rua com o que eu acho que é um fuzil, eu atiro nele de longe. Então, assim, a gente tem hoje no Brasil uma polícia, um exército, né, a polícia militar, que é vinculada, né, a exércitos, a ideia do exército, que é paga com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, e ela pode atirar em você, especialmente se você for pobre e preto. A probabilidade de eu levar um tiro da polícia é muito pequena. Porque eu sou branca e eu moro num bairro de classe média. Para quem não é, mais complicado. Olha o nível de injustiça. Também. Oi? Já vai ser vacinada também. Vai demorar um pouquinho ainda, por causa da faixa etária. Mas como é que eu vou receber vocês na escola sem vacina, homem? Quer que eu morra? Você quer ir no meu velário esse ano, Fábio? Professora, nós vai fazer Não vai dar. O seu velório vai fazer uma Corona, festinha, você vai professora. Não vai... A festinha de encerramento aqui da sua vida. Aí não vai levar uns salgado, pá, fazer uma mesa. Nossa, Mas sim. foi o que o Jogar Luara bola. lembrou. Jogar um dominó. Se eu morrer de corona, filho, não tem velório. Ah, relaxa, professora. Nós achamos Você não fique brava, A não. gente Porque eu já não se posso for jogar. jogar um dominó. Vai jogar Among Us, então. O que foi? É verdade, professora. Jogar Among Us, ó. Então, mas aí vocês Nossa, dá falaram pra que jogar era uma Among Us jogo. na sala de aula, né? Aí vai alguém com corona, assim, vai matando um por um. É, meu né? Vai. Verdade. Ideias A gente vai evolucionárias. conversar sobre isso de jogar, vamos lá. Vamos voltar aqui para o Domingo Sangrento. Então, aqui, esse dia foi o dia que o exército russo abriu fogo contra a população a mando do czar. Você acha que a população na Rússia fica como em relação ao czar? Ah, indignada, né? Você Pô, o cara acha? já... Eu já escutei uma pessoa uma vez falar para mim que o czar russo era um imperador maravilhoso e o povo adorava ele. Adorava. E aí o malvadinho do Lenin vem e derruba o czar. Que horror! Então você acha que ele era um imperador muito amado pela população quando ele manda o exército abrir fogo contra o povo que pede melhores condições de vida? Não, né?
Tem que ser muito comedor de grama para pensar uma coisa dessa. Então, a gente tem aqui nesse dia, né, o resultado do Domingo Sangrento, né, são cerca de 1.000 mortos e 500 feridos, né? Então, eu lembro no 9º ano, vocês zoaram essa foto, porque tem essa mina assim, ó. Ah, é verdade. Lembrei. Nossa, Mas meu é verdade. Deus do céu. Do nada. Ela que criou o Deb. Só que ela tá caindo, né, tomando pipoco de exército. Isso é bomba, gente. E essas pessoas, elas não estavam quebrando nada, elas não estavam destruindo nada, elas estavam caminhando para levar uma carta para o czar com reivindicações. É isso. Muito bem. Agora vamos acompanhar os próximos anos até chegar em 1917 e entender a Revolução. Então, vocês já entenderam que o contexto na Rússia não era muito legal, que o povo na Rússia não estava vivendo uma vida maravilhosa, que o czar não era uma flor de pessoa. Então, você percebe que quando você tem um povo que está sofrendo, que está passando fome, que está indignado, você abre espaço para um contexto de transformação. Então, depois da revolta de 1905, o czar continua governando normalmente, sem constituição, normalmente quis dizer como antes. Não aprova uma constituição, ele fecha lá a Duma, o parlamento, ele não deixa fazer nenhuma constituição. As pessoas continuam vivendo aquela vida até 1914, quando as coisas pioram. Porque em 1914 a gente tem a Primeira Guerra e a Rússia entra na Primeira Guerra. A Rússia é o país que mais perde gente na Primeira Guerra, tanto em número de soldados quanto em número de civis. Aliás, a Rússia é o país que mais perdeu gente, né, vidas humanas nas duas guerras, né? Mais mortos nas duas guerras. Então, a Rússia entra na guerra, ela tem que gastar muito dinheiro para entrar na guerra, você tem que fazer um investimento, né, no exército, um investimento em equipamento, você tem que alimentar o exército, e você tem já um povo que estava passando fome antes, que estava com dificuldade de comer antes. E aí a Rússia ainda começa a tomar um pau da Alemanha, né? Porque a Alemanha, no começo da guerra, ela invade a Rússia e as ofensivas alemãs avançam muito no território da Rússia, matam muita gente, muitos civis. Então, assim, a Rússia começa a apanhar. E aí a situação social na Rússia vai se agravando, porque as pessoas vão tendo cada vez mais dificuldades, né? E aí nós vamos falar um pouquinho de vodka, né? Porque é meio clichê, não é, que russo bebe vodka? Uhum. Você pensa lá naquele russo chapado. Quando eu era criança, tinha um presidente da Rússia, logo depois que a União Soviética caiu, que era o Boris Yeltsin. Depois joga no Google, Boris Yeltsin. Meu, você precisa ver, o cara aparecia em público. Meu, alcoolismo é uma coisa muito séria. Muito, muito séria. Aquele homem aparecia em público bêbado. Ele era o presidente do país. Depois eu mando uns vídeos dele dançando pra vocês. Era incrível. Por que é tão comum a vodka na Rússia? Porque eles gostam de beber? Não. É o frio, não é? É pra esquentar o corpo. Mas você pode esquentar o corpo com outra coisa? Ah, mas ficar bêbado, mano. A questão é que a vodka é um produto russo. A vodka é tipo o café do Brasil. Você entende? Da mesma maneira que nessa época, em 1914, 1915, o maior produto que o Brasil tinha, cultivava e vendia para o exterior era o café, o maior produto que dava maior arrecadação para o Estado, né, era a vodka. Então a vodka era o grande produto da Rússia. Então, se você pensar em termos econômicos, é claro que a vodka é uma bebida alcoólica e ela causa enormes problemas na sociedade. Não só na sociedade, né, em geral. A gente vai ver aqui como a vodka também teve um papel nas guerras, né? Mas estima-se que 53% da arrecadação do Estado do Império Russo, em termos de dinheiro, era envolvido com a vodka. Então, era muito importante a produção, o consumo e a venda, não só dentro do país, como fora. Que era um grande produto que eles ganhavam muito dinheiro. Na daquela guerra que eu citei lá dos russos contra os japoneses, a gente tem relatos de soldados bêbados, né? E não é muito legal você estar bêbado na guerra, eu imagino, né? Em quem que você atira quando você vê 3 soldados vindo na sua direção, mas na verdade é só um? Então é um pouco complexo isso, né? Tanto que durante a Primeira Guerra, a gente teve a primeira lei seca, né? O imperador russo proibiu completamente que as pessoas consumissem vodka. Qual que é o problema? Qual que foi o problema dele proibir o consumo de vodka na Rússia durante a Primeira Guerra? Porque aí vai ter, tipo assim, sei lá. Porque Não. se você proíbe uma coisa, ela
É que nem a maconha. A gente Também. dá um jeito de conseguir. Sim. A gente dá um jeito de conseguir? Não, vai rolar uma Oxi! fumaça, sei lá. Oxi! Eu entendi, a gente enquanto sociedade. Sim, vai rolar uma produção ilegal de vodka. A produção ilegal é uma coisa terrível, porque você não tem as mesmas máquinas, você não tem o mesmo processo de destilação, então você produz um negócio que é extremamente tóxico para o organismo. Não que a vodka comum seja excelente, assim, para o organismo, mas é ainda pior, né? Mas, se a vodka é o principal item da economia russa, quando você proíbe que as pessoas bebem, além de você ter uma população extremamente brava, bebendo coisas ilegais, produzindo vodka em casa, no fundo do quintal, você tem aí um problema econômico, porque você impediu a circulação do maior produto do país, né? E aí vai ser muito louco, porque os nobres que produziam vodka vão ter excesso de vodka. E aí o czar, ele tem que satisfazer a elite do país, obviamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai parar alguns trens russos da circulação normal, da circulação de levar alimento dentro do país, ele vai parar esses trens para levar vodka para o exterior, para vender vodka para os nobres não ficarem com prejuízo das suas produções. Então você vai ter aí paralisação de trem para levar vodka para fora do país, para vender vodka para os nobres não terem prejuízo e a população fica sem alimento. Ao mesmo tempo que você tem que usar muito desse alimento, dessa produção, para transportar para os caras que estão em guerra, né, para os soldados. Então a população que vive, especialmente em regiões do norte da Rússia, que é fria e você não consegue produzir alimento com facilidade, você tem uma população extremamente pobre e com fome. Então você percebe como a Primeira Guerra ela agrava a situação social da Rússia, né? Já era uma situação complexa, já era uma população insatisfeita, uma população pobre, que vai ficar ainda mais empobrecida com a Primeira Guerra, ainda mais sofrida, fora as questões de que a Rússia foi invadida, né? Muita gente morreu, civis e militares, então isso piora muito a situação do país. Então você vai ter um país passando fome em 1916, e em 1917 a situação fica insustentável, né? E o czar vai acabar sendo derrubado. Então a gente vai ter... Vocês estão cansados? Não. Não? Posso continuar? Não. Pode. Tá, vamos lá. Então vamos falar agora um pouquinho das pessoas que eram oposição ao czar, e que são as pessoas que vão derrubar esse czar. A gente tem um partido na Rússia, que não é um partido considerado legal do ponto de vista, né, do czar e do governo, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido é um partido de pessoas que são contra o czar, e ele abrange um número grande de pessoas, porque você tem bastante gente ali contra o czar, né? Esse partido ele vai acabar ficando dividido em dois grupos, né? Vai ter uma eleição, e aí, assim, porque, como eu digo, dois grupos em relação ao quê? Porque os caras vão falar assim, o que a gente vai fazer em relação, nós somos oposição ao czar, o que nós vamos fazer em relação a isso? A gente vai tirar o czar, a gente vai fazer o quê? E aí, dentro desse grupo, todo mundo que é contra o czar, eles vão se dividir em dois grandes grupos do que fazer a respeito disso. Esses grupos, eles se chamam bolcheviques e os mencheviques. Vocês se lembram o que significa bolchevique e menchevique? Não, mas eu lembro que eu tive essa matéria. Você teve essa matéria? Um bolchevique, né, em russo, na língua russa, bolchevique significa maioria e menchevique é minoria. Porque os bolcheviques, teve lá uma eleição, e os bolcheviques eram maiorias dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, né? E aí eles têm uma questão, todo mundo aqui é contra o czar, os bolcheviques são contra o czar, os mencheviques também são contra o czar. Ninguém ali gosta do czar, até aí tudo bem, é uma unanimidade. Agora a questão é, o que fazer? A gente derruba o czar e faz o quê? E é aí que eles se dividiram. Porque tinha um grupo, que eram os bolcheviques, que defendiam uma revolução socialista, que defendiam que os trabalhadores, o Estado, através dos trabalhadores, fosse proprietário dos meios de produção, para que imediatamente as coisas começassem a ser socializadas entre operários e camponeses. Já os mencheviques, eles achavam que antes do socialismo, o capitalismo teria que se desenvolver na Rússia. O argumento deles era assim, tipo, aqui na Rússia a gente não ficou como os outros países da Europa.
né? Quando você pensa no que o Marx escreveu, por exemplo, ele escreveu, né, que ele preconizou um desenvolvimento social, né, que passava lá da sociedade do feudalismo, aí a sociedade virou capitalista e a sociedade se tornaria socialista em rumo à sociedade sem Estado, que é a sociedade que, na teoria deles, se chamaria comunismo. Muito bem. Esses mencheviques, eles achavam assim, gente, a gente não pode derrubar o czar e fazer instaurar o socialismo no país, porque do ponto de vista do desenvolvimento social, está errado. Né? A gente precisa derrubar o czar, acabar com essa parada de relação feudal, né, de relação servil. A gente precisa modernizar a Rússia precisa ter uma fase capitalista, a burguesia precisa liderar essa fase, assim como foi na Europa, para que depois a gente socialize, né, acabe com a propriedade privada e socialize as coisas. Deu para entender a divisão desses caras? Uhum. Foi muito louco isso. Porque eu me escutei, eu não sei se eu teria entendido se eu fosse você. Tezinho, fala para mim, fala para Pro. Sim, sim. Os mencheviques queriam, tipo, usar o capitalismo como meio para chegar no socialismo. Isso. Só que vamos derrubar o czar e vamos colocar os burgueses no governo. Uhum. Aí E o outro os bolcheviques assim, era... não! Os bolcheviques estão ficando louco, que burguês, caramba, vocês estão ficando louco, vai ter burguês, você vai gerar toda aquela concentração de renda, aquelas paradas loucas do capitalismo. Que capitalismo, mas não é capitalismo nada, a gente já destrói tudo e já vai direto para o socialismo. Então você vai ser um partido, né? Um partido contra o czar, só que dentro dele tem pessoas que pensam que o que fazer com o czar é diferente, né? Então os mencheviques, eles vão defender uma revolução burguesa contra o capitalismo, eles acham que tem que respeitar as fases que foram descritas ali pelo Marx, porque, teoricamente, foi o que aconteceu na Europa. Por isso que está escrito aqui marxistas ortodoxos, tá? A palavra ortodoxo significa uma pessoa que acredita num negócio e acha que aquele negócio tem que ser daquele jeitinho, ao pé da letra, sem tirar nem pôr. O Marx, já os bolcheviques, eles falavam assim, gente, o Marx escreveu o que ele escreveu porque ele viveu lá na Europa em 1800 e pouco, e ele viveu aquilo. A gente não viveu aquilo que ele viveu, a gente não tem que fazer exatamente isso, a gente tem que fazer já direto a revolução proletária, a gente tem que colocar os trabalhadores, coletivizar os meios de produção, para que todo mundo tenha que trabalhar, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai produzir, todo mundo vai consumir, pronto, né? Então eles tinham uma diferença no que fazer, todo mundo queria derrubar o czar, mas o que fazer a partir do momento que a gente derruba o czar é outra história. Então a gente vai ter muita gente mobilizada, muita gente nas ruas, né, que são principalmente os sovietes, e a gente vai ter duas revoluções em 1917. A primeira revolução é uma revolução menchevique, né, que é a Revolução de Fevereiro. Um dos líderes aí que vai liderar essa fase de transição é esse tiozinho que você está vendo aí na tela, que é o Kerensky, né? Muitos líderes que eram muito mais radicais, né, líderes bolcheviques, tinham sido ou presos ou expulsos da Rússia pelo czar. O Lenin, por exemplo, já tinha sido exilado da Rússia há muito tempo, estava vivendo na Europa. Muito bem, então os mencheviques, dentro desse contexto em que o czar perde força, eles conseguem organizar com muita participação popular que o czar renunciasse ali e deixasse de ser um imperador. Então a gente vai ter, na Revolução de Fevereiro, um menchevique, que é esse tiozinho aí, um deles, né, gente, ele é o segundo e último dos líderes desse governo provisório. Então os caras vão derrubar o czar em fevereiro e vão dizer assim, ó, a partir de agora a gente vai fazer o parlamento, a gente vai criar a Duma. Então sempre que eu falar criar a Duma no contexto da Rússia, é criar um parlamento. Nós vamos fazer uma reunião de pessoas, nós vamos discutir aqui as questões do país, e aí eles vão lá e criam um governo provisório, né? Então a gente vai, a partir de agora, começar a reconstruir o Estado com outras características. O czar já era, a nobreza já era, agora a gente vai começar a governar como se a gente fosse um burguês. Então, eles vão começar a fazer mudanças no país. Que mudanças são essas? Por exemplo, todo mundo que tinha sido exilado, que o czar mandou embora, pôde voltar para a Rússia, né? Não era mais considerado uma pessoa perseguida. Então, por exemplo, o titio Lenin começa a retornar
para a Rússia nesse período. Só que o que os mencheviques fazem, de todas as coisas que eles fazem, o que deixa que eles fazem que não é popular, que não é benéfico para eles, é que eles mantêm a Rússia na guerra, na Primeira Guerra. Por que você acha que isso não foi bom para eles? Manter a Rússia na guerra? Porque o governo tava tipo, o czar tinha acabado de cair, aí tinha que se preocupar primeiro em estabelecer o sistema socialista, estabelecer Então, mas os mencheviques não queriam um sistema socialista, essa é a questão. Eles queriam estabelecer um sistema de caráter capitalista para que a Rússia passasse pelas fases que a Europa passou. Então, mas tipo assim, passar, por exemplo, mesmo que fosse do jeito que eles queriam, passar por essas fases enquanto está numa guerra, não é muito de boa. Pode dizer que as perdas que eles tiveram prejudicaram muito o agora, né, Pro? Gera muito gasto também. Gera muito gasto. Então, você tem uma população extremamente pobre, a guerra está desgastando muito o país, e os caras mantêm isso na guerra. Então, tá rolando mó treta dentro do seu país, você derrubou o cara que botou o país na guerra, e aí você mantém a Rússia na guerra. Por que os mencheviques mantiveram a Rússia na guerra? Porque eles falavam assim, a gente vai ter, né, um país agora capitalista, né, a gente vai passar por uma fase capitalista, uma fase burguesa, e a gente tem que manter as nossas alianças com os países europeus. Então a gente tem que manter os nossos tratados, as nossas alianças com a Inglaterra e com a França. A gente não pode simplesmente sair da guerra agora. Só que a população russa tá, desculpa a palavra, meio que na merda. E isso aí vai abrir espaço com a volta do Lenin, com a volta dos bolcheviques para a Rússia, para que a população se organize contra agora os mencheviques, né? O Lenin é um cara que fala bonito. Então ele discursa. Eu já escutei ele discursar, embora você não entenda nada, porque está em russo. Mas você tem vídeos, você tem gravação, você tem áudios dele discursando, você percebe assim, a entonação da voz, sabe? Sabe quando uma pessoa fala de um jeito que é emocionante? Tem muitos líderes que falam assim, mesmo que você não goste da pessoa. Que nem foi o Hitler na Alemanha, na época da Segunda Guerra. Tipo Lula aqui no Brasil, Pro. Isso. Você pode odiar, não é? Ele não fala bonito? É o carisma, o famoso carisma. Que eu acho que ele tipo, sabe falar com o povo, né? Isso. É a questão da retórica da pessoa. Não, quem que fala bonito? Que vocês estão... Como assim? O Lula. Ah, tá. Eu achei que era Bolsonaro. O cara não sabe falar uma palavra sem gaguejar. Então, essa é a questão. Ele não tem carisma, ele não fala. E não é só a questão do Bolsonaro. Se você pegar outros políticos que a gente tem famosos no Brasil, quando eles falam, você não quer escutar. Não é bonito aquilo. Não é legal. A Dilma falando, a Dilma fala ruim também. A Dilma também era péssima. Nossa, tadinha. Né? A filha... Nossa, ela não sabia dar uma entrevista. Por quê? Porque a pessoa não tem retórica, a pessoa não desenvolveu essa arte do falar, do se expressar. Então, esses caras que têm retórica, que sabem como falar, o que falar e para quem falar. Então, eu estou falando com um trabalhador, eu vou falar coisas para essa pessoa, eu vou falar palavras que essa pessoa entenda. Então, eu vou falar com um trabalhador, eu não vou usar palavras complexas do meio jurídico, porque eles não vão entender. Então, eu vou falar de maneira popular, para que essas pessoas possam entender. E aí, essas pessoas falam com emoção, né? E aí, as pessoas te ouvem. Falando de Lula, não estou comparando Lula a Lenin, hein? Porque Lula não merece essa comparação. Não faça isso, é um crime. Mas, falando de Lula, você pode assistir um documentário que aposto que está no YouTube, que chama ABC da Greve. Depois eu mando, se vocês me lembrarem, porque já é a segunda coisa que eu falei que eu ia mandar para vocês, e eu já não sei nem qual foi a primeira, né? Vocês lembram qual foi a primeira coisa que eu ia mandar para vocês? O Boris Yeltsin bêbado. Boris bêbado, que eu vou lembrar, tá. Que é um documentário que mostra quando o Lula era líder sindical aqui em São Bernardo, né, no fim dos anos 70, anos 80. E aí, tipo, o cara tá discursando para metalúrgico. E assim, é gente que você perde de vista. E ele lá falando, e a galera quietinha. Eu não consigo, às vezes, fazer 30 pessoas prestar atenção em mim numa sala de aula. O cara botou assim, ó, centenas de metalúrgico, quietinho, escutando ele falar. Prof, é estilo Hitler. Tem alguns vídeos do Hitler discursando. Era surreal o quanto que o povo prestava atenção. E a gente vai assistir.
a gente vai assistir, quando a gente for falar de nazismo e fascismo, a gente vai assistir discursos do Mussolini e do Hitler, porque eles fazem coisas tão horríveis, né, tão violentas, e a gente pensa, por que as pessoas aceitavam isso? Quando você vê esses homens discursarem, você entende um pouco. Porque além do discurso ser extremamente sentimental, é teatral. Né? Mas o Mussolini e o Hitler é daqui a pouco. Eles discursam, tipo, na dor das pessoas, né? Tipo, que a Alemanha tá zoada. O Mussolini, ele ainda fazia... Parecia um... Eu acho... Um teatro Eu acho que ele fazia. Eu acho que é porque eles acreditavam, ou fingiam acreditar tão bem no que eles estavam falando, que passava a emoção. É igual Sim. o Hitler falava, ai, vamos fazer, tipo, da nossa espécie, essas coisas. Mas Isso. ele mesmo não era da Alemanha. Isso aqui, tipo, ele acreditava tanto no que ele falava que mostrava emoção. Mas eles estavam defendendo a raça superior branca, não era só o alemão em si, né? Era o branco, era a raça ariana. Mas aí, vamos falar disso, só porque senão eu vou ficar completamente pirado. Então, vamos voltar para o tio Lenin. Não é Hitler, tá? Não queria perseguir pessoas, por contrário, né? O que ele queria era acabar com os privilégios dos nobres e com os benefícios, né? Com a acumulação dos burgueses para que os trabalhadores tivessem uma vida decente. Assim, você trabalha o suficiente que você precisa para sobreviver e você sobrevive. Olha só que horror! Meu Deus! Que horror! Então, Lenin, um excelente líder, e ele trouxe para... Quando ele voltou para a União Soviética, para a Rússia, que não era a União Soviética ainda, ele trouxe o seguinte lema: pão, paz e terra. Então, o que ele queria dizer com isso? Que era o que a Rússia precisava naquele momento. Ele estava exilado na Europa, ele volta e ele começa a discursar para as pessoas. A gente precisa de pão, de paz. O que a Rússia precisa? O que o povo precisa? Pão, paz e terra. Óbvio, né? Você está falando de um povo que não tem terra, porque a terra pertence a um pequeno grupo, a uma elite. Você está falando de um povo que está passando fome, você está falando de um povo que está passando fome sem terra, na guerra, morrendo a rodo, em nome, sei lá, sabe-se lá Deus do quê. Então, ele fala para as pessoas, gente, o que a gente precisa agora é de paz, de pão e de terra. E aí a gente vai ter a segunda fase. Eu trouxe essa outra foto, porque essa aqui é colorida artificialmente, tá? E essa aqui é a original, para você ver a quantidade de gente, né, ao redor do Lenin, escutando o Lenin falar. E aí a gente vai ter a Revolução de Outubro, né, que é uma outra fase da Revolução. Então você vê que Revolução é um processo, né, a Revolução não é um milagre, né, não é um episódio, um dia que você sai na rua bravo, que você vai transformar tudo, que a Revolução de Outubro é a Revolução Bolchevique. Então agora a gente tem o Lenin como grande líder dessa revolução. Eles vão derrubar o Kerensky, que era o líder lá do governo provisório da primeira revolução, e eles vão ocupar, né, o governo a partir de agora. E eles vão começar a implementar medidas socialistas. Então, o que o Lenin vai fazer, né? O Lenin e os bolcheviques vão acabar com as grandes propriedades de terra. Então, agora sim, aquele nobre que herdou a terra porque era do pai dele, do vô dele, do tataravô dele, do tataravô dele, não é mais dono de porcaria nenhuma, a gente vai lotear e distribuir para os camponeses, porque os camponeses são quem trabalha, quem produz na terra, e a terra tem que ser de quem trabalha, não de quem herdou, né? Vai começar a passar o controle das fábricas aos operários, o que vai desagradar a burguesia, né? Ele vai tirar a Rússia da guerra, ele vai assinar com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk, né? Vai fazer a Alemanha. Você quer? Ó, para de me encher o saco, que eu tenho que cuidar da minha vida. O que vai desagradar muito a Inglaterra, que vai desagradar muito a França, né? Ele também vai estabelecer o princípio de autodeterminação dos povos. Quer dizer, se você é um povo que vive aqui na Rússia, mas você não se considera russo, você é um eslavo, você, sei lá eu, você é de outra descendência, de outra etnia, você tem total liberdade para se considerar da sua etnia, para fazer o que você tem que fazer, ter suas festas, ter a sua religião, faz o que você quiser. Outra coisa que o Lenin faz é tirar religiosos do poder, porque a igreja ortodoxa na Rússia tinha muito poder, né? O czar era o líder da igreja ortodoxa na Rússia. E aí ele vai começar a varrer esse poder desses religiosos. Por isso que tem muita gente que tem medo do comunismo, e que o comunismo é demônio, o comunismo vai fechar as igrejas. Mas a ideia, né, não é que você perca a sua liberdade religiosa, tanto que você tem pessoas religiosas durante toda a União Soviética, até hoje, pessoas na Rússia são cristãs ortodoxas. Elas não foram presas e perseguidas e mortas e assassinadas, elas vivem lá até hoje.
Mas a ideia é que essas pessoas, os líderes da igreja, não tenham poder político, né? Você vai ter sua religião lá dentro da sua igreja, mas você não vai ter poder político nenhum. Então você tem essa charge que mostra o Lenin varrendo da Rússia, né? Nobres, religiosos, burgueses, burocratas. E aí sim você vai ter, vamos dizer assim, o fim da revolução. Só que não é o fim da treta. Vocês estão aí, estão bem? Tamo aqui. Cansou? Não. Então, vamos lá. Aqui. Só que nem todo mundo que vai simplesmente falar, então tá bom, Lenin, governa aí, faz o que você quiser. A gente vai ter uma outra fase, vamos dizer assim, do processo revolucionário, que agora é a guerra civil. Né? O que é uma guerra civil? Uma guerra dentro do próprio Estado. Dentro do próprio território. Isso. Por isso que você tem a guerra civil lá, que é o Homem de Ferro contra o Capitão América, porque é uma guerra dentro dos Avengers, né? Você tem aí uma cisão, né, dentro deles. Ó, que exemplo, hein, Pro? Então a gente vai ter uma guerra civil, que é uma guerra dentro da Rússia. Então ela sai da guerra e ela entra em guerra civil. Olha o que esse país passa. Imagina a situação do povo, né, que vive nesse país, que acabou de sair de uma guerra e agora está passando por um conflito interno. E aí você vai ter, nessa guerra civil, você vai ter como oposição, né, o Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Vermelho vai ser liderado pelo Trotsky, que é aquele carinha de óculos que você viu no começo, que era um excelente estrategista, aliás, ele vai ser o líder do Exército Vermelho, que é um exército formado por bolcheviques, é um exército formado por camponeses e operários, né, por sovietes, que acreditam ali que o socialismo tem que ser instaurado naquele local, naquele estado. Por outro lado, você tem o Exército Branco, que é o exército contra-revolucionário, que é o exército que não quer que os bolcheviques governem. Então, você vai ter menchevique nesse exército, você vai ter gente que era a favor do czar, volta a monarquia nesse exército, você vai ter apoio de países estrangeiros que não queriam que a Rússia se tornasse um país socialista, porque aí você tira, né, você perde aquelas terras, aquele apoio econômico, você tira da brincadeira do capitalismo aquele país, né? Então você vai ter essa oposição, essa guerra aí vai durar cerca de 3 anos, vai deixar o país ainda mais complicado, e os bolcheviques vencem a guerra civil. Como que eles vencem a guerra civil? Através de táticas que o Lenin vai aplicar, que a gente chama de comunismo de guerra, né? Então você está em guerra, você precisa vencer o exército contra-revolucionário que quer derrubar você e que quer impedir você de realizar, você e as pessoas que lutam contra você, as transformações com você, as transformações no Estado, né? Então, durante a Guerra Civil, ele adotou políticas econômicas, né? Então, ele centralizou, estatizou completamente a economia. Então, todos os ambientes, as terras... Tem alguém entrando agora? Ah, é a Luara que mudou de conta. Ah, porque ela tá indo tá saindo de casa. Deixa ela acompanhar de casa, do ônibus. Bom, então o Lenin, ele vai... todas as propriedades, as fábricas, tudo vai ser do Estado. Então, se você for um camponês que você recebeu ali um pouco de terra e você está produzindo alimento, você vai ter sim que entregar parte da sua produção de alimento, porque eles precisam alimentar as pessoas que estão lutando na guerra civil. Né? Ele vai estabelecer trabalho obrigatório durante a guerra. Então, todo mundo ali tinha que trabalhar e ajudar lá o Exército Vermelho. Vai ter gente, todo mundo, a gente vai falar de Guerra Fria, a gente vai falar de comunismo versus capitalismo, e de todas as coisas que a gente ouve hoje em dia, e isso é uma das coisas que as pessoas usam de argumento para falar mal do Lenin, ou mal do socialismo, ou mal da União Soviética, que o Lenin impôs medidas muito duras, né, na época da Guerra Civil. Mas como é que você ganha uma guerra, né? Sem comida e trabalho. Bom, uma das primeiras medidas que eles tomam também é a questão da equiparação de salários, né? Então, para que uma pessoa não faça um trabalho parecido com o outro, mas uma ganha muito, outra ganha pouco, ele vai lá começar a equiparar os salários para que as pessoas ganhem mais ou menos a mesma coisa e possam ter acesso às mesmas coisas, vai dividir as propriedades, nacionaliza as fábricas e os bancos, então tudo que era estrangeiro na União Soviética, o Lenin se apropria e torna, como está aqui no meu país, agora é nosso. O que isso significa? Que o dinheiro que está nesses bancos agora pertence à União Soviética e não vão para um lugar nenhum, né? Em 1921, o Exército Vermelho vence, e aí o Lenin se torna o primeiro líder desse país, né, desse país recém-formado, né, construindo um Estado novo, porque é muito difícil um processo revolucionário, não só porque você tem que destruir uma coisa velha, mas é porque você vai construir uma coisa nova.
né? E aí você tem que refazer todas as estruturas do Estado, refazer a educação para mudar a maneira que as pessoas pensam. O que o Wagner falou hoje mais cedo foi muito importante. Quando você cria pessoas para competir, elas crescem competitivas. Quando você cria pessoas para cooperar, elas pensam diferente, elas se comportam diferente. Então tem muita coisa que você tem que fazer quando você quer construir uma sociedade diferente, né? Então, quando acaba ali a Guerra Civil e o Lenin, de fato, se torna lá o líder do país, no novo país, né, que se forma ali, ele vai lançar um pacote de medidas econômicas que se chama NEP, que é Nova Política Econômica, e aí ele vai estabelecer algumas coisinhas aí, eu nem vou entrar muito nesse assunto, mas ele vai suspender a requisição forçada de alimentos, por exemplo, porque agora você não tem mais a necessidade de alimentar as pessoas que estão lá na guerra. Ele vai restabelecer a distinção salarial, então vai voltar, as pessoas vão voltar a ter pouca diferença. Ele vai retomar parcialmente uma economia de mercado, então ele vai permitir algumas empresas, que algumas empresas sejam privadas, mas que sejam pequenas, de até 100 trabalhadores, e o Estado vai ficar de olho. Então ele vai começar a tentar estimular o capital estrangeiro para a Rússia, mas a galera está meio com medo, né, do que a Rússia virou, do que é, e aí não entra muito dinheiro de fora e tal. Então, a NEP vai recuperar a produção agrícola da Rússia, mas não vai conseguir incentivar a produção econômica industrial o suficiente. Quem vai industrializar, quem vai conseguir fazer um plano, quem vai industrializar a Rússia é o povo da Rússia, que vai trabalhar muito. Mas são planos econômicos que vão ser criados pelo Stalin mais para frente, tá? E aí a gente vai ter o nascimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então o Império Russo acaba, não chama mais Império Russo, não tem mais a bandeira do Império Russo, né? Então, a partir de agora, o povo que mora lá é um povo que é um... Você nasce na União Soviética, você é um soviético, né? E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque tem países ali, povos diferentes dentro daquele território, né? E aí a gente vai ter essa sigla, né? O RSS, que tá o SSR aqui na foto, porque é em inglês, né? E aí tem esse desenho na bandeira, que é essa bandeira. Isso aqui era a bandeira da União Soviética. Isso aqui foi a bandeira lá desde 22 até quando caiu a União Soviética na década de 90. E aí você está vendo 3 elementos na bandeira: a foice, o martelo e a estrela. Expliquem. A foice e o martelo é a união dos trabalhadores e a estrela... eu lembro, você colocou numa prova que a gente tinha que falar isso aí. Sim, e aí? A foice e o martelo é o quê? União dos trabalhadores o quê? Dos mencheviques e dos bolcheviques. Não. Não sei. Menchevique nós demos porrada. É verdade, ó, a Laura falou rural aí. Isso. Isso daí eram instrumentos de trabalho. Gente, isso aqui é 1917, né? Você não tinha máquinas agrícolas como você tem hoje. Então, isso eram ferramentas populares de trabalho. Então, o martelo representava os trabalhadores da cidade, que trabalhavam em indústria, e a foice era uma representação dos trabalhadores do campo, né? E era um instrumento muito comum para colheita, para trabalhar no campo. Se você pegar pinturas da época, pinturas europeias da época, quem trabalha no campo, né, os camponeses usavam a foice realmente, era um instrumento de trabalhador do campo. Então, eles unem, né, eles colocam esse símbolo para unir aí os trabalhadores do campo e da cidade, e a estrela representa essa união entre os trabalhadores do campo e da cidade, né? Então, você tem aí o começo das propagandas já da União Soviética. Então, aqui você tem uma camponesa, um trabalhador da cidade, um cara do exército, porque eles vão ter que construir um exército agora que funcione para defender os interesses do novo Estado que se forma. Né, não para atirar na própria população, mas aí vamos ver o que vai acontecer. Aí você vai ter as estrelas, você tem aqui a propaganda com o Lenin. Agora, por que o Lenin se torna o grande cara das propagandas? Lenin viveu, Lenin vive, Lenin viverá, é o que está escrito aí. Por que tem tanta propaganda com o Lenin? Porque ele era um bom... Ele discursava bem. Sim, ele discursava bem, ele foi um grande líder, muito popular. O que acontece com o Lenin? Ele é perseguido, né? Embalsamado. Ele morre, gente. Acaba em 1922 a Guerra Civil. Em 1924 o Lenin morre. E ele vai adoecendo, né? O Lenin é o grande líder, é o cara, assim, da revolução, é a cara da revolução, né? Ele que é o cara que fala bonito, o cara que o povo se identifica. E ele adoece, ele tem um derrame, depois ele tem outro derrame,
No segundo derrame, ele não fala mais, e aí ele ele não consegue mais escrever no segundo derrame, e aí ele começa a ditar, tanto que tem aí os diários que as secretárias dele escreveu, né? Ele ditava e as meninas escreviam para ele, que você acha na internet. Aí no terceiro derrame ele já não consegue mais falar, e aí ele acaba falecendo, né? Ele morre em janeiro de 1924. E aí lascou. Porque ele é o cara da revolução, ele é o líder, né? E aí você vai começar a ter disputas dentro do Partido Comunista. O que a gente faz agora? Quem é o sucessor do Lenin, né? Não é muito simples você ser o sucessor do Lenin. E aí você vai começar a ter uma disputa dentro do Partido Comunista Soviético. Quem vai ser o sucessor do Lenin? E quem vai se opor nessa disputa é o Trotsky e o Stalin, né? E aí tem uma questão ideológica que opõe esses dois caras, né? O Trotsky é um cara que defende a revolução constante. O Trotsky falava assim, não adianta a gente ter socialismo num país só, porque não dá para você viver num mar, né, de países capitalistas. Você nunca vai conseguir transformar a sociedade se você tiver o socialismo, de fato, se você tiver socialismo num país só. A gente precisa continuar a guerra, né? Continuar as revoluções de trabalhadores em outros países, internacionalizar a revolução. Daí que vem a expressão internacional. Né? Porque se o objetivo é você chegar no comunismo, que é um mundo sem estados, sem países, você vai ter um mundo internacionalizado. Quer dizer, um mundo sem nações. Os seres humanos não vão ser mais divididos em fronteiras, não vão ser mais divididos em países, né? Nós seremos um grande povo, né? Nós somos seres humanos e nós vamos trabalhar para sobreviver. E essa era a ideia dele, né? O Trotsky queria espalhar o socialismo pelo mundo. Já o Stalin tinha como prioridade consolidar, quer dizer, tornar sólido, tornar firme o socialismo na União Soviética. Então, não é prioridade agora espalhar esse socialismo para lugar nenhum. Prioridade é a gente fazer o nosso Estado ser forte. E aí você vai ter essa divisão e vai ter muita questão política dentro do partido. E, no fim das contas, o Stalin vai conseguir vencer a disputa dentro do partido para suceder o Lenin. E o Stalin vai se tornar o líder da União Soviética. A gente vai falar do Stalin depois, porque o Stalin é extremamente controverso, que o Stalin foi um cara muito fofo. Então, aí é outra coisa que as pessoas usam contra quando você vai falar de socialismo, que no socialismo o Stalin é cruel, mas como se fosse culpa do socialismo e não do Stalin, mas enfim, a gente discute isso depois em Guerra Fria. E o Trotsky, e o Stalin é tão doido, né, tão controverso, que ele persegue todo mundo, ele vai começar a perseguir todo mundo que é oposição a ele, mesmo que não seja burguês, né? Mesmo que não seja um czarista. Então ele vai começar a perseguir pessoas, inclusive do próprio partido, que vão fazer oposição a ele, como é o Trotsky. Então o Trotsky vai ter que fugir da União Soviética, ele vai para a Europa, depois ele vai morar no México, e ele tem que se esconder, porque o Stalin manda gente atrás do Trotsky, e ele não sossega até ele mandar um cara achar o Trotsky no México, e esse cara mata o Trotsky em 1940 com uma machadada na cabeça. Então esse é o naipe do Stalin. Mas, tipo, no México? Isso. Mas porque como que achou no México? Porque você acaba... O Trotsky não é uma pessoa desconhecida, então ele mandou um agente, assim, porque o Trotsky ele vive com segurança, né? Ele é um cara que vive ali, ele foi para a Europa, ele teve que se isolar, aí os países europeus não queriam o Trotsky, mandava ele embora, ele ia para outro país, fala, não, você me causa muito problema, vai embora, aí ele vai para a Noruega, ele vai para vários países, ele vai parar no México. O México é um país que fala, tá bom, Trotsky, porque o Trotsky é um refugiado político da União Soviética, porque o Stalin quer catar o Trotsky, degolar o Trotsky. E aí o México aceita o Trotsky, vem aí, vem morar aí. E aí ele vai morar no México. Ele vai, inclusive, ele tem um caso com a Frida Kahlo, vocês lembram, né, da Frida Kahlo, da pintora mexicana? Uhum. Comunistaça, né? Tem aí um caso com o Trotsky, porque ele fica um período hospedado na casa dele, dela e do Diego Rivera, enfim, né? Coisas para se saber depois. E aí o Stalin manda gente atrás dele no México, essas pessoas encontram o Trotsky, se infiltram na vida do Trotsky, e esse cara assassina o Trotsky com uma machadada na cabeça. Inclusive, a gente vê até a foto dele aqui, se vocês quiserem. É que eu não lembro o nome dele. Você lembra o nome dele, Pedro? Oi? O cara que matou o Trotsky. Ramiro.
É um espanhol, não é? Ramon Mercader. Ramon. O cara é zica mesmo, hein? Esse tiozinho aqui, ó. Só que aquele já tá velho. Esse é o Ramon Mercader. Ele era um espanhol, stalinista. E ele vai pro México. Ele se infiltra na vida do Trotsky. E um belo dia, ele dá uma machadada na cabeça do Trotsky. Ah, ele foi, tipo, virando amigo, assim, aí do nada... Ah, da hora. Não é à Tipo toa filme, que falam É, que a Rússia é infiltrada em todo lugar, né? Mas os Estados Unidos também era. É porque a gente vai ter as disputas agora, né? Você vai entrar em Guerra Fria. Ah, vai ter Mas aquele espionagem, né, na Guerra Fria. Sim, você vai ter a CIA, a KGB e tal. Mas você vê que para o Stalin é bem pessoal isso, né? Porque ele fala que o Trotsky é um risco para a União Soviética, mas em nome disso ele persegue o Trotsky até a morte, né? Até ele conseguir o cara se infiltrar na vida do Trotsky e cacetar a cabeça do Trotsky. Tem algum filme disso aí? Um filme eu não sei, eu tenho um livro que eu li, que o Pedro me deu, só não sei onde tá. Agora, filme, eu posso pesquisar, deixa eu anotar aqui, filme, assassino, perguntar pro Pedro que ele manja bastante também disso, Trotsky. Mas o livro tem, eu acho que dá para baixar em PDF. Ai, eu não sei onde tá. Sei lá, mano, tem tanta coisa aqui. História. Então, você sabe onde tá? É que é um livro que é um pouco ficcional também, mas... Caraca, ele tá de camisa. Pode ficar tranquilo, Wagner. Porra. Que agora, eu também não sei onde tá. Léo Huberman. Desculpa, gente, interromper a aula para procurar. Vê se tá aqui, Pê. É porque como eu li, eu acho que eu coloquei ele... Ai, não tá lá em cima, não tá aqui. Ah, gente, eu não faço ideia, desculpa. Aqui, ó. Padura. Nossa senhora, tá bem na minha cara. O cara é zica, né, professor? O cara fala o nome do assassino, o cara acha os bagulho. Uhum. Aqui, ó, Ele esse aqui. é um russo infiltrado, hein? Quero falar, não. É esse aqui, ó. O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. O Leonardo Padura é um autor cubano, e ele escreveu isso daqui, esse livro contando da história do Trotsky. Nossa, achei meu resumo da aula do ano passado, ó, da Revolução Russa. Porque o Trotsky era um cara... O Trotsky e o assassino do Trotsky gostavam de cachorro, por isso que tem esse nome, né? Mas aí ele conta toda a história do Trotsky, quando o Trotsky teve que fugir da Rússia, aí ele fica contrapondo o Trotsky e o assassino, né? Então o Trotsky foge da Rússia, da União Soviética, vai para a Europa, ele conta um pouquinho, aí ele para de falar do Trotsky e começa a falar do Ramon, né? Contar que ele era stalinista, ele era um espanhol, e aí ele entra lá, ele é recrutado para fazer um trabalho, tananã, até que a vida dos dois se encontram, e ele dá uma machadada na cabeça do Trotsky. Livro? O Homem que Amava os Cachorros. Ah, tá. Valeu. Agora, filme eu não sei, posso ver. Aqui, ó. Trotsky is dead. Trotsky está morto. Não, sobre o assassinato do Trotsky. Ó a cabeça dele aqui, ó. Mas... Agonizou para morrer ainda, oi? O autor, junto com a Netflix francesa, está fazendo um filme desse livro. Ah, então, informações, fofocas aqui, hein? A Netflix... Francesa e cubana. A Netflix, né? Existe a Netflix cubana e francesa em parceria, porque tem Netflix em Cuba, tá? Você acha que não tem nada em Cuba? Tem. Caralho. Quando a gente falar de Revolução Cubana, eu vou te recomendar uma série cubana para você ver como é que é. Netflix nos Estados Unidos, né? Aí, tipo... Meio estranho ter... Ah, mas é streaming, é internet então, né? Na Cuba tem internet? Tem. Ô, louco, os caras tá evoluindo. Não é barato, não é de fácil acesso, mas tem. Por que não teria? Porque Cuba é embargada, né? Cuba, o problema de Cuba é que quem brinca com Cuba, os Estados Unidos não quer mais brincar, né? É, né? Tem que pagar a multa lá. Então mas a gente vai... Não, você pode fazer comércio com Cuba se você quiser, mas aí... se você quiser. Eu não sou obrigado a não fazer comércio com Cuba. Sim, mas aí eu não faço comércio com você. Então, e os Estados Unidos é a maior potência, né? Essa é a questão. Então, assim, imagina por exemplo, numa Cuba... realidade, gente.
Cuba fictícia. produz muito açúcar. E aí você compra açúcar de Cuba e você faz geleia, você quer vender essa geleia, e aí os países que são aliados dos Estados Unidos e Estados Unidos não vão comprar a sua geleia, porque você usou açúcar cubano. Isso aí foi na época do Che Guevara, não foi? Que implantaram? Até hoje. Aham. Ah, o Obama, ele intensificou, não intensificou? Isso, ele foi lá, apertou a mão, falou, beleza, mas não, a gente não vai fazer. Porque se você permite fazer comércio com Cuba, você vai permitir que uma sociedade alternativa ao capitalismo sobreviva tranquilamente no mundo. E se eles fizerem comércio com o resto do mundo, o país deles vai se desenvolver normalmente. E aí você vai dizer para o mundo a seguinte mensagem: olha, gente, você não precisa viver num país capitalista para ser feliz. Olha, não é o McDonald's e o Doritos que necessariamente vai fazer você feliz. Olha assim, ó. Então é um problema. Nossa, todo mundo foi embora da minha aula hoje. Como não? Eu tô aqui ainda. Não, mas ó, tem pouca gente. Eu também tô. Não, sim. Eu tenho esperança Saiu de o que. quê? 3, 4 pessoas? Não, saiu saiu Ah, Andressa, saiu. Mas enfim, Também, paciência. professora, eu tenho que sair depois também, se for lá pra 12:30, porque tem que ir lá na escola buscar as porra das apostilas, esses bagulho. Ah, não, eu já quero É, encerrar eu também tô também. aqui, Mas fazer- o mochila falaram que é só sexta-feira que dá pra pegar. Não, eu também tenho que encerrar, porque 1 hora eu começo a trabalhar para É outra sexta? escola. Ah, eu fui pegar a prova, aí falaram que só chega sexta-feira o resto das apostilas. Ah, não quero tu contar não, meu apostila. Deus, velho. Então vai na sexta que você pega uma vez só. Ah, vou mandar mensagem pro Júlio. Só que a prova é pra entregar na sexta. Então, eu É, acabei não, de na passar verdade é aqui segunda. e o Júnior olhou assim pra minha cara e falou assim: Oi, Luara, você não viu o áudio que eu mandei? Eu falei assim: Não. Aí ele, tá, então tá bom, deixa aí sua prova. Aí eu acho que não era pra entregar hoje, né? Mas eu entreguei. Então, é porque tinha alguma coisa que não era para entregar essa semana, era só segunda, porque o governo quer fazer de um jeito aí a prova. Sim. E tal. É, Mas ele disse que Acho que tinha eles feito querem tudo fazer bem tudo ao também. mesmo tempo, deve ser. Quem já tem feito. Só Porque o governo agradece. decide fazer uma coisa diferente, aí ele te avisa às 5, você tem que avisar os alunos às 6, porque às 7 você tinha combinado de entregar material. É assim. puta, vou E ter aí que eu ir não- lá hoje. Fala com o Júnior antes. Professora, Então era vamos- só os caras fazer um formulário pra entregar a prova, fazer, É. tipo, tirar umas fotinhas das pais, mas tem que ir lá. Eu sei. Não, eles dão a prova, é muita confiança pra achar que o povo vai fazer sem consulta essas Ó, provas. eu quero, vamos conversar sobre a prova, mas depois que eu parar de gravar. Só um minuto. Beleza. Tá. Só para terminar, né? Eu quero mostrar para vocês. Esse é o mausoléu do Lenin, né? Mausoléu é um lugar que você constrói, uma construção grande, bonita, para enterrar alguém que foi importante, né? Fica na Praça Vermelha, no centro de Moscou. Obrigada. E tá lá até hoje, né? Como o Lenin era um grande líder, o Partido Comunista pensou assim: a gente precisa arrumar uma maneira de imortalizar o Lenin, porque muito da revolução para o povo soviético, né, era ligado à figura do Lenin, ao rosto do Lenin, à liderança do Lenin. Então, para tentar manter o Lenin vivo, vamos dizer assim, para tentar manter o Lenin presente, eles vão embalsamar o Lenin. Embalsamar é diferente de mumificar, né? Embalsamar, você retira os órgãos, os principais órgãos internos, o cérebro, os órgãos internos do tórax, porque quando você morre, as coisas começam, né, a apodrecer, elas ficam líquidas e vazam, né? Então, os caras tiram tudo para evitar a putreficação, eles enchem o seu corpo com produtos químicos que conservam você e te colocam numa redoma, num lugar fechadinho para evitar que qualquer bactéria, qualquer agente exterior danifique o corpo, né? Só que embalsamar é um processo complicado porque ele é eterno, né? Enquanto se você quiser conservar esse corpo, você tem que continuar tratando desse corpo, né? De tempos em tempos você tem que trocar o líquido que está dentro, né? Você tem que fazer um trabalho contínuo aí para preservar o corpo. E o Lenin está até hoje lá na Praça Vermelha, lá no mausoléu dele, desse jeito aí que você está vendo. O Stalin, quando... E ver o negócio? Se você for até a Rússia e pagar para entrar, provavelmente, eu não sei quanto custa, não faço a menor ideia, você vai ver o Lenin. E aí existe uma treta hoje na Rússia, né? Porque assim, o Stalin, quando morreu, foi embalsamado, mas depois enterraram, porque como o Stalin fez umas coisas muito, muito feias, a galera queria esquecer, não queria lembrar.
Mas o Lenin não, e o Lenin até hoje, né? A última vez que eu vi, fizeram uma pesquisa na Rússia, e 35% da população russa hoje, que é 1/3 da população, é contra enterrar o Lenin. Os caras queriam enterrar o Lenin porque custa dinheiro, né? Para manter o Lenin ali. Mas 1/3 da população, imagina se tem 1/3 da população insatisfeita porque você enterrou o cara. E a Rússia não é mais a União Soviética, né? Não é, enfim, não é mais governado pelo Partido Comunista Russo. E o Lenin tá lá até hoje. Desse jeito. E aí, se você jogar na internet, você vê Lenin embalsamado. Você vê a carinha. Tá melhor que eu, menina. Aqui, ó. Ó. Eles maquiam Lenin? Ó. Provavelmente, porque senão o corpo... Ó, aqui tem uma moça cuidando, ó. Tá vendo? Porque de tempos em tempos, você tem que colocar o corpo numa sala extremamente esterilizada, aí você abre, aí você troca os líquidos de dentro, aí você limpa o corpo, ajeita o corpo, você tem que cuidar. Credo, mano. Meio mórbido, Porque, tipo né? assim, não, é porque, tipo assim, a pessoa morre, na minha cabeça, ela morre, acaba. Mas, tipo assim, o cara tá morto e parece que, entendeu? Mas Ai, ele que tá esquisito. lá, ele tá Mas ele... presente. Mas na então, época que ele morreu, era a intenção do Partido Comunista. Fala, meu, o Lenin morreu muito cedo, né? Porque a Guerra Civil acaba em 22, e aí ele já tá meio doente, aí em 24 ele morre. E aí, tipo, é muito cedo, é muito precoce a morte dele. E ele tá muito ligado, né? O povo da União Soviética é muito ligado ao Lenin, né? E aí, hoje em dia, ó, custos com corpo embalsamado. E na época, os caras pensam, a gente precisa embalsamar o Lenin porque a gente precisa mantê-lo presente. E, de fato, ele tá até hoje lá. E aí eu queria mostrar para vocês, para encerrar, algumas propagandas, né? Porque, como a gente estava conversando até agora, quando você constrói uma sociedade nova, não é só mudar algumas táticas de operação do governo, do Estado, né? Você precisa começar a transformar aquela população, educar aquela população. Então, eu peguei algumas propagandas soviéticas voltadas para a própria população, né? Então, o governo soviético, por exemplo, começa a ensinar a população a tomar cuidado com as coisas para você não arriscar a sua vida, ó. Então, existem normas que você deve seguir, tipo, atravessar a rua com cuidado, porque se você violar essas normas, você arrisca a sua vida, ó. Tá escrito aí nessa... Então, assim, tomem cuidado, siga, né, as normas, atravesse no local correto. Então, eles estão ensinando as pessoas como se comportar de uma maneira diferente para que elas sobrevivam melhor. Olha que horror. Outra coisa na União Soviética, a mulher do Lenin, ela era educadora, né? E a União Soviética vai encorajar muito o estudo das mulheres e a participação política das mulheres. Então, essa propaganda está dizendo, mulher, alfabetize-se, estude, né? Se torne capaz. Outra propaganda que encoraja a educação. Olha só, o trabalhador, né, a foice, sempre aí a foice lá, ou o martelo para simbolizar o trabalhador, e em cima de um livro, e a mensagem é, para se ter mais, precisamos produzir mais. E para produzir mais, temos que conhecer mais. Então, eles estão defendendo que as pessoas estudem, aprendam, para que elas se tornem mais produtivas, para que a sociedade tenha mais coisas. E para terminar, aí a história da vodka, né? Porque a vodka era uma coisa tão comum na Rússia que os caras usavam vodka para tudo, né? E bebia muito, né? Além de beber muito, além de beber demais ser um problema social, a gente sabe disso. O alcoolismo é um problema muito sério. As pessoas usavam vodka para tudo. Então a mulher estava gritando lá, contração, tendo neném, os caras davam vodka para a mulher. A criança estava muito agitada, os caras davam vodka. Então eles começam assim a fazer muitas propagandas para educar as pessoas sobre o álcool, né, sobre os perigos do álcool, né? E essa propaganda aí está encorajando as pessoas a trocarem o consumo da vodka e consumirem outras coisas no lugar, né? E aí está dizendo assim nessa propaganda, o que se pode comprar das crianças ao preço de 1 litro de vodka. Então, assim, ao invés de você gastar, né, dinheiro com 1 litro de vodka, beber, ficar bêbado e bater na sua mulher e nos seus filhos, de repente você pode comprar essas coisas para as crianças, ó, alimentos, brinquedos, material para ela estudar. Olha só. Que horror, né, gente, a União Soviética? Pronto. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por que acabou a União Soviética em 91? Ixi, aí é matéria do fim do ano. Show. Calma. Vou interromper a gravação para a gente poder falar mal da prova.